Que Pokémon é gigante, ninguém aqui vai discordar. Praticamente tudo que é lançado dos monstrinhos de bolso se torna um grande sucesso, graças a uma comunidade enorme e apaixonada por eles. Mas quando a gente fala dos jogos para consoles, que é onde de fato a franquia começou, a situação não andava tão bem assim. É claro que todo jogo novo vende bastante ainda, o pessoal joga bastante, mas não é de hoje que existem aí reclamações sobre uma estagnação da fórmula da série. Isso até a chegada de Pokémon Legends. Essa série, que faz parte aí dos jogos principais de Pokémon, vai ganhar uma continuação com Pokémon Legends ZA, que chega em outubro para Switch 1 e Switch 2. E embora a gente ainda não saiba muito sobre este jogo em si, existe um grande voto de confiança justamente porque Legends se transformou em um sinônimo de novas ideias para os jogos da franquia. Então nesse vídeo aqui, a gente vai tentar explicar como Pokémon Legends mudou tudo e como ele representa o futuro dos monstrinhos de bolso. Antes da gente começar, obviamente já vou pedir para você deixar o seu like, para você comentar aqui este vídeo. É importante que você faça essas duas coisas para ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui o Humanites Z. Eu peço também para você se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda e ficar ligado aqui nas principais novidades, tanto de animes quanto de games, inclusive de Pokémon. Para tentar entender o que Pokémon Legends ZA pode oferecer, a gente precisa primeiro olhar para o jogo que abriu essa série. Pokémon Legends Arceus, lançado para o Switch 1 no início de 2022, lá ao lado dos remakes da quarta geração, o Pokémon Brilliant Diamond e o Pokémon Shining Pearl. Normalmente, quase todo jogo tem a sua divulgação muito restrita ao que a desenvolvedora quer que a gente veja. Mas depois que ele é lançado, é bem comum a gente ver esse controle relaxar um pouquinho. As pessoas envolvidas nesses projetos passam a falar mais, ou até mesmo as próprias desenvolvedoras lançam ali making-offs, né, vídeos oficiais próprios para registrar todo esse processo. Não é o caso da Game Freak com jogos de Pokémon, muito provavelmente para evitar vazamentos. Mas olha, não deu muito certo não para a produtora dos games de Pokémon, que sofreu com um vazamento enorme de informações ali em meados de 2024. O Teraleak revelou vários detalhes sobre o passado, o presente e o futuro de Pokémon. A gente não vai mostrar materiais de gameplay vazado aqui, nem discutir potenciais spoilers dos próximos jogos, mas a realidade é que estes vazamentos são, em agosto de 2025, a única fonte sobre os bastidores do desenvolvimento de Legends Arceus. E de forma irônica, esse jogo situado no passado foi pensado nos bastidores para ser as bases do futuro da franquia. A produção do Legends Arceus começou em 2019, que é um ano bem emblemático para Pokémon em geral, já que a gente teve a chegada da 8ª geração, com Pokémon Sword e Shield. Os fãs depositavam muita esperança nessa dupla de jogos, que marcavam ali a chegada dos jogos principais da franquia no Nintendo Switch, um console com um poder técnico e gráfico que os títulos anteriores jamais tiveram a chance ali de desfrutar. Cenários mais amplos e mais densos, personagens de Pokémon com proporções realistas, eram algumas das promessas que esse novo hardware poderia proporcionar. A realidade foi um jogo com bons conceitos, mas que ficou muito aquém dos sonhos dos fãs, especialmente nessa ideia de mundo aberto. Sword e Shield foram os primeiros games principais da franquia a não contarem com todos os Pokémon disponíveis na memória, ou seja, não dava para capturar todos. Esse episódio, que ficou conhecido como Dexit, foi o maior símbolo dos jogos e da falta de conteúdo que deixou tanta gente decepcionada. Dentro da Game Freak, a equipe de desenvolvimento que se focava em remakes e projetos mais experimentais, como é o caso do Pokémon Let's Go, já se preparava para fazer os remakes da 4ª geração de Pokémon, Diamond e Pearl, mas optou por descartar esse projeto, entregando ele nas mãos de um estúdio externo. O novo objetivo era um jogo que seria um fundamento técnico para os títulos seguintes, especialmente quando se trata de construir mundos abertos, algo com o qual a desenvolvedora já flertava ali nas Wild Areas do Sword e Shield. Mas um grande problema para a desenvolvedora era que jogos de mundo aberto demoram muito tempo para ficar prontos. E esse é um luxo que a Game Freak não pode se dar, porque a franquia exige lançamentos com períodos curtos para continuar girando ali toda a roda comercial de Pokémon, fornecendo novos monstrinhos pro anime, pro TCG e para outros produtos. Como o foco era construir uma nova estrutura de tecnologia para esses próximos jogos, que potencialmente contariam com um mundo aberto, outros sistemas acabaram ficando de lado. Para tentar criar esse sistema responsável por revolucionar o que se esperava de um jogo de Pokémon em um ciclo mais curto ali, a solução foi simplificar, como eu falei antes, voltar ao passado. Legends Arceus se passa na mesma região de Diamond Pearl, que é Sinnoh, mas séculos antes do início desses jogos. Nesse tempo longínquo, o local se chamava Hisui, e ali a relação entre humanos e Pokémon começava a florescer. Tecnologias como Pokébolas haviam acabado de ser inventadas, e as pessoas estavam começando não apenas a trabalhar com os monstrinhos, mas também a estudá-los. O jogo se dividiu ali em várias grandes áreas, né, biomas diferentes, e teve grande foco em explorar esses cenários, nos quais os Pokémon vivem tranquilamente, e podem ser observados ali em tempo real pelo jogador. Isso também estava, de certa forma, no Sword e Shield, mas ao contrário desses jogos, o Legends Arceus
finalmente conseguiu passar essa sensação de estar de fato ali naquele ambiente com os Pokémon, de coexistir com eles, e onde eles parecem fazer mais do que estar apenas ali parados esperando para serem capturados. A ideia de estudar os Pokémon está inclusive no núcleo da história do jogo, que se passa num tempo ali onde você tem esse início dessa relação, e a sua missão é preencher a primeira versão da Pokédex, fazendo esses registros científicos ali dos monstrinhos, capturando eles várias vezes, vendo eles utilizarem algum golpe várias vezes. Você precisa completar várias missões diferentes ali para poder ter o registro completo de um Pokémon dentro da Pokédex. Sendo assim, o jogo deixa um pouco de lado a ideia de batalhar contra treinadores e de conquistar insígnias, e tem como foco a captura e a observação de Pokémon. Tudo isso acontece porque o jogo finalmente abraçou em partes a ideia de uma ação em tempo real, já que você pode mirar a Pokébola e capturar ali os Pokémon sem precisar entrar numa tela de batalha. Os combates continuam acontecendo, mas até mesmo eles estavam um pouco mais ágeis e descomplicados, com menos transições de telas e com mecânicas que permitem ao jogador adiantar os seus turnos. Outro lado também que a Game Freak acabou deixando um pouquinho de lado para poder se focar 100% nessa parte da exploração foi a própria lista de Pokémon que estavam ali, né? Desde o começo, eles já tinham falado que a ideia não era ter todos os Pokémon disponíveis e eles puderam se focar ali em grupo seleto, né? A gente até tem alguns Pokémon inéditos, como por exemplo o caso do Kleavor ou do Annihilape, mas a ideia mesmo era trabalhar com o que já existia. E um dos grandes acertos foi inclusive nesse trio de iniciais, que pegou ali Pokémon de várias gerações diferentes e criou uma combinação única, com o Cyndaquil vindo ali do Pokémon Gold e Silver, o Oshawott vindo do Pokémon Black and White e o Howlett vindo de Pokémon Sun e Moon. O Legends Arceus estava planejado lá pro fim de 2021, mas acabou adiado pro início de 2022. Com pouco menos de 3 anos entre os primeiros documentos de design e o lançamento, é incrível que a Game Freak tenha conseguido de fato construir sistemas que foram responsáveis por dar aí o sopro de vida que os jogos tanto precisavam. E aqui eu falo até mesmo como uma experiência própria ali, como uma opinião que eu tenho a respeito do Legends Arceus, que pelo menos pra mim é, assim, uma das melhores coisas que aconteceram em jogos de Pokémon em muitos anos. Talvez o jogo de Pokémon que mais me interessou desde Pokémon Black and White, ou seja, mais de 10 anos da franquia, né? Mesmo eles precisando fazer ali algumas concessões, como por exemplo no sistema de batalha, que foi mais simplificado, na lista de monstrinhos, de você não ter várias coisas ali associadas à experiência dos jogos de Pokémon, eles aproveitaram esse tempo para focar no que eles queriam melhorar e realmente conseguiram criar algo novo e que, de fato, observando agora com esse retrospecto, é a base para o futuro da série. Se você parar para pensar, inclusive, tem até um pouquinho de Legends Arceus em tudo que foi lançado de Pokémon nos anos seguintes, já que a 9ª geração da franquia, do Pokémon Scarlet e Violet, também conta com um mundo aberto de exploração livre, no qual vários monstrinhos vivem e têm diversos comportamentos. Essa mesma ideia parece estar no coração de Pokémon Legends EA, mas a gente já espera que as coisas sejam um pouco diferentes, já que é um jogo no presente, ao contrário do Legends Arceus, e que, ao contrário também do Legends Arceus, se passa em apenas uma cidade, Lumiose, que é a grande metrópole da 6ª geração de Pokémon XY. A gente ainda sabe pouco sobre o jogo, mas um de seus principais aspectos de gameplay parece até evoluir ainda mais do que o Legends Arceus começou, com batalhas Pokémon mais focadas na ação e no posicionamento deles, começando a se aproximar ali de um combate em tempo real. O Pokémon Legends Arceus chega agora em outubro de 2025 pro Switch 2, Switch 1 também vai receber uma versão do jogo, e a gente quer saber aí um pouquinho da sua opinião sobre essa subsérie que foi inventada pela Game Freak ali desde 2022. Foi um dos grandes acertos da série nessa sua história recente? O que você achou do Pokémon Legends Arceus? E com base, né, se vocês jogaram Pokémon Legends Arceus, pegando essa experiência, o que vocês acham que vai vir pro Pokémon Legends EA? Deixa aqui seu comentário. Aproveito também para pedir novamente o seu like aqui nesse vídeo e pedir também para você se inscrever aqui no Omelete Z. Valeu!